Estamos a gravar? Eu acho que sim. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dizer, o vosso podcast semanal de leitura de ensaios, conversas e muita poesia. Espero que estejam bem. Este é o primeiro episódio do ano sozinho. Vai ser aqui a leitura de um pequeno ensaio, uma pequena carta aberta ao país, mais especificamente à cultura. Era para ter sido o primeiro episódio a sair, mas eu atrasei-me a escrevê-lo. Demorei-me um pouco mais do que estava à espera. E portanto, chega hoje. Vão poder encontrar toda a bibliografia para este ensaio, desde artigos a livros, estudos, estatísticas, infografias, etc., na minha página do Patreon, em patreon.com/poeta da cidade, que é a forma mais fácil que tem de apoiar este podcast, independente. E bem, vai estar tudo disponível na descrição do episódio, onde quer que o estejam a ouvir. E o ensaio em si também vai estar no meu blog em poetadacidade.com, para quem eventualmente o quiser ler ou for mais fácil a leitura. Muito bem, sem mais demoras, vamos começar. Ainda não sei que nome é que vou dar a este episódio, mas chamemos-lhe Carta Aberta à Cultura 2025. A cultura não pertence a ninguém. Não tem dono nem dona. Não está dependente de movimentos políticos nem subserviente a eles. E quando está, não é de cultura que falamos, mas sim de política. Não sou dos que acredita que toda a cultura é política. Porque se assim fosse, toda a cultura não seria mais do que um veículo propagandístico vergado aos caprichos do sistema político. E não é isso que a cultura é. Ou melhor, não é isso que a cultura deve ser. A cultura, onde se insere a arte, o entretenimento, a estética, é uma ramificação da esfera que é a experiência humana, do qual a política é também uma ramificação. Afirmar que toda a arte é política, que toda a cultura é política, que tudo é política, é afirmar que não existe nada mais à experiência humana que a política. É afirmar que a política é a força motriz que impulsiona, desenvolve e promove o homem. E sejamos francos, não é. Não existe política na biologia, na forma como o sol impacta a pigmentação da nossa pele, na forma como os músculos e os ossos se desenvolvem no ventre. Não existe política na espiritualidade, ou não deveria. A busca por um significado, por um caminho, pela transcendência através da bondade e da empatia pelo próximo. Não existe política na ciência, no porquê do sol se levantar todos os dias seguido por uma noite de luar. A procura sistemática pelo conhecimento natural não carece de esquerda nem direita. Não existe política na história, no registro e na interpretação da experiência humana ao longo do tempo. O passado fará sempre parte do ontem, sejas fascista, socialista, democrata, monárquico ou comunista. A linguagem e a forma como a comunicação emergem não precisa de política. Chomsky, o pai da linguística moderna, que acreditava numa gramática inata do cérebro para a aprendizagem dos mecanismos que potenciam a formação de línguas, diz-nos em 1969, no livro Linguagem e Mente, que, e passo a citar, quando estudamos a linguagem humana, aproximamo-nos daquilo a que alguns podem chamar de essência humana, as qualidades distintivas da mente que são, tanto quanto sabemos, únicas ao humano. Em todas estas ramificações da experiência humana, a política não é o mais importante. Ora, obviamente que está presente e as influencia, podendo ou não potenciá-las, mas cada ramificação, cada dimensão da experiência humana é autónoma relativamente às restantes. Hoje venho falar-vos da cultura,
e de como, em Portugal, se acha que a cultura tem dono. Se tem, não devia ter. Em setembro tive a oportunidade de ser convidado para um pequeno almoço com o Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro, com o Ministro da Educação, Fernando Alexandre, e com a Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues. Foram convidadas várias figuras importantes do panorama cultural e artístico português, desde cineastas e músicos a empresários e administradores das maiores fundações culturais em Portugal. O objetivo prendia-se com o seguinte: questionar quem trabalha a cultura, quais os maiores desafios que enfrentam, o que gostariam de ver alterado e traçar um caminho para o futuro. Ora, sabemos que a cultura em Portugal é vista como propriedade da esquerda. Portugal, ao contrário dos países de leste, passou por um regime autoritário fascista no qual a esquerda e o Partido Comunista foram os principais agentes para a sua erradicação. É inegável. O lápis azul de que a PIDE abusava decapitou a cultura e a liberdade artística. A arte passou a ser clandestina e foram as cantigas de intervenção que motivaram em grande escala a classe artística até depois da Revolução de 1975. Mas o mundo já não é o de 75. Portugal já não vive nenhuma ditadura e, ao tomarmos como verdadeira a afirmação de que a cultura é propriedade da esquerda, então é só justo afirmarmos que é por ela que a cultura em Portugal está pelos caminhos da amargura. Em 2020 foi produzido o primeiro estudo em Portugal que procurou inquirir a população portuguesa e os seus, sabemos hoje, parcos hábitos culturais. O estudo colocou em evidência que 61% dos portugueses não havia lido um único livro no ano anterior. 89% não visitou uma galeria de arte e 72% não visitou um museu. 87% não viu uma peça de teatro e 59% não foi ao cinema uma única vez. Uma catástrofe. Portugal escolheu ser um Estado de providência a seguir ao 25 de Abril. Escolheu depositar no Estado a confiança de ser ele o garante de todas as dimensões, incluindo as culturais. Este raio-x, encomendado pela Fundação Calouste Gulbenkian, coloca assim em xeque os últimos 40 anos de governação em Portugal, 22 anos de Partido Socialista e 16 anos de Partido Social Democrata. A cultura em Portugal, quer queiramos, quer não, e tendo a noção de que não é a opinião mais famosa de se ter, padece de vários males, sendo um deles a completa subsidiodependência a que o Estado aos artistas, programadores, produtores, profissionais da cultura e ao público acostumou. Tomemos como exemplo o CCB, o Centro Cultural de Belém, gerido por uma fundação, mas como imóvel de interesse público, passível de receber financiamento público. O CCB é a entidade cultural que mais financiamento público recebe. No orçamento de 2024 foram 11.555.000 euros. No aglomerado dos últimos 4 anos, o CCB recebeu do Fundo de Fomento Cultural mais de 38 milhões de euros. Mas o problema não é esse. Olhando para o relatório de contas do mesmo, notamos que num universo de 1095 dias, 365 dias a multiplicar pelas 3 salas de espetáculos que o CCB tem, o grande auditório, o pequeno auditório e a black box, reparamos que houve apenas 191 espetáculos, tendo grande parte da ocupação sido reservada para eventos corporativos e comerciais. Ora, eu não tenho nenhum problema com a obtenção de receita própria através dos meios que tenho à sua disposição, sendo um destes o aluguer de salas. O meu problema é mais com o facto do Estado português, no fundo todos nós, uma vez que parte do financiamento do Fundo de Fomento Cultural vem da receita de impostos, financiar a produção e a programação cultural de uma entidade que utiliza os espaços de espetáculos, que já são escassos em Portugal, mais para a programação de eventos corporativos e comerciais do que aquilo para o qual estão a receber o financiamento, e que é a programação de eventos culturais e espetáculos. Isto é sintomático de um modo de olhar a cultura e o status quo.
E ainda mais sintomático se torna quando nos apercebemos de que o hotel que constava no plano inicial, a quando da construção do CCB, vai seguir mesmo em frente, tendo sido aberto concurso pelo governo anterior. Como o Álvaro Covões disse, e bem, há 32 anos, em 1988, quando o CCB foi concebido, fazia sentido porque havia falta de hotéis em Lisboa. Hoje, isso não é uma problemática. Antes pelo contrário. Problemática é sim a cada vez mais premente falta de espaços culturais dedicados apenas à produção cultural. Faria mais sentido, sim, a construção de um espaço no CCB, o maior centro cultural do país, destinado para eventos corporativos, libertando assim as 3 salas de espetáculos para aquilo que foram edificadas: albergar espetáculos. Mas não nos ficamos por aqui. Para além da clara má gestão financeira de dinheiros públicos, sintomático de um país de favores, de cunhas, onde o status quo impera, notamos também uma visão fatalista da cultura, diferenciando-a aos mais altos níveis, entre alta e baixa, que se reflete na forma como os apoios são concedidos e menosprezando por completo os agentes privados do setor cultural e menosprezando assim o artigo 78 da Constituição Portuguesa. Passo a citar. Incumbe ao Estado, em colaboração com todos os agentes culturais, incentivar e assegurar o acesso de todos os cidadãos aos meios e instrumentos de ação cultural, bem como corrigir as assimetrias existentes no país em tal domínio. Apoiar as iniciativas que estimulem a criação individual e coletiva nas suas múltiplas formas e expressões e uma maior circulação das obras e dos bens culturais de qualidade. Promover a salvaguarda e a valorização do património cultural, tornando-o elemento vivificador da identidade cultural comum, desenvolver as relações culturais com todos os povos, especialmente os de língua portuguesa, e assegurar a defesa e a promoção da cultura portuguesa no estrangeiro e articular a política cultural e as demais políticas setoriais. Volto a repetir. Incumbe ao Estado, em colaboração com todos os agentes culturais, incentivar, apoiar, promover, desenvolver e articular a política cultural e as demais políticas setoriais. Fim de citação. Ora, se certezas de alguma coisa existem, é de que o setor privado cultural tem sido constantemente desvalorizado. Foi desvalorizado durante a pandemia, em que não se viu nenhum ou quase nenhum apoio do Estado dirigido aos agentes privados, que foram, discutivelmente, impactados de forma muito mais agressiva do que os agentes públicos, estando obrigados às mesmas limitações dos últimos, mas sem a mesma rede de apoios e os apoios financeiros. O setor privado cultural foi desvalorizado a quando da divisão pelas várias indústrias do PRR, Plano de Resiliência e Recuperação pós-pandemia, tendo este sido dirigido, no que toca à cultura, apenas para as instituições públicas, uma vez mais, menosprezando o artigo 78 da Constituição Portuguesa, como se a cultura de um país se fizesse apenas daquilo que o Estado acha necessário ser feito, como se os agentes privados culturais que movem infraestruturas, recursos humanos, técnicos, artistas e público fizessem parte de um país e de uma realidade diferente. E continua desvalorizado no que, a mim me parece, a perpetuação de medidas culturais públicas à custa dos privados. Vou elaborar. Uma das primeiras medidas do atual governo foi o Acesso 52, uma medida que estende a entrada gratuita em museus, palácios e monumentos tutelados pelo Ministério da Cultura a 52 dias por ano a todos os portugueses e residentes em Portugal, substituindo a medida anterior que centralizava a gratuitidade apenas ao domingo. Esta foi uma das medidas que eu trouxe à discussão no tal pequeno almoço que tive com o Primeiro-Ministro, a Ministra da Cultura e os vários agentes públicos e privados culturais do país. É meu crer que um dos principais males de que padece Portugal é esta constante, talvez subconsciente, estupidificação e incapacitação do povo. Tenho vários problemas com a gratuitidade na cultura. Por um lado, e talvez subconscientemente, habitua o povo a esta ideia de que a cultura não se paga, como se os monumentos, os museus, as exposições não existissem apenas e por causa
dos esforços dos técnicos, dos programadores, dos produtores e dos artistas. Como se não houvesse rendas nem contas de água e eletricidade. Como se, de repente, a cultura existisse num universo utópico, onde todos os que trabalham para ela e por ela vivessem apenas da graça de Deus. Esta ideia está correlacionada, sabendo bem que não existe necessariamente causalidade, com os parcos hábitos culturais do povo português e mais, com a forma como a cultura é vista. Se não habituamos as pessoas a valorizar a cultura que lhes é essencial à plenitude da experiência humana, então elas serão incapazes de lhe rever qualquer valor e, por conseguinte, usufruir dela. Precisamos também de mais dados para oferir a qualidade e a pertinência desta medida. Sabemos que até novembro do ano passado, mais de 300 mil pessoas tinham usufruído desta medida. No entanto, é necessário saber se o que motivou o acesso 52 e que foi, parafraseando a Ministra da Cultura, dar chance a pessoas que nunca colocaram o pé num museu ou num monumento de o fazerem, está de facto a cumprir-se. E aqui volto a citar o estudo encomendado à Fundação Calouste Gulbenkian, que nos mostrou que, e passo a citar, o acesso aos espaços patrimoniais continua a assumir uma relação significativa com o grau de ensino, fim de citação, sendo que dos 47% dos portugueses que visitaram estes espaços, 70% têm escolaridade superior, 44% de escolaridade secundária, 32% de escolaridade de terceiro ciclo e 11% de escolaridade até ao terceiro ciclo. No mesmo estudo, sabemos também as razões que motivaram a não ida a estes locais. A justificação dada pelo Ministério levaria à justa conclusão de que o valor dos bilhetes é o maior impedimento, razão de facto levantada no estudo, mas que não é apontada como a principal. As principais razões para não terem visitado ou não visitarem mais vezes museus foram a falta de tempo e a falta de interesse, havendo uma relação direta entre estas e o grau de ensino e classe socioprofissional. Quanto mais baixo o grau de escolaridade, maior a falta de interesse e a falta de tempo, sendo estas razões partilhadas também entre as categorias socioprofissionais como os trabalhadores de serviços e operariado. Ora, estes dados apontam várias falhas ao acesso da cultura, sendo a razão financeira uma, claro, mas não a mais preponderante. A principal falha no acesso à cultura continua a ser o ensino. Mais sobre isto à frente. Por outro lado, quer se goste ou não, é competência desleal para com os agentes privados da cultura, que tendo ao encargo muitas vezes o mesmo tipo de estruturas, empregando as mesmas pessoas necessárias ao funcionamento, seja dos museus, seja dos monumentos, seja dos palácios, muitas vezes não se podem dar ao luxo de perder centenas de milhares de euros em bilheteira. Afunila também o público, que, não estando habituado a consumir cultura, logo nem sequer a pagar por ela, e vendo aberta esta via gratuita, faz com que haja um condicionamento do comportamento. Ao invés das pessoas poderem escolher o que fazer, como usufruir do seu tempo, são condicionadas e levadas às opções que o Estado lhes dá. Daqui vem a incapacitação do público de que falava. Vejamos o que se faz lá fora. França trilhou um caminho inovador com o seu Passe Couture em 2021. Um passe cultural que atribui anualmente a todos os jovens que façam 18 anos um valor de 300 euros para gastarem como bem entenderem numa rede de parceiros culturais vastíssima, que vão desde organismos públicos a entidades privadas, desde museus, livrarias, casas de espetáculos, monumentos, teatros, cinemas, etc. Introduzir esta ideia, liberal, de certo, de mercado livre na cultura, capacitando os jovens do poder de escolha, sem condicionamentos como aquilo que hoje vemos acontecer em Portugal. Obviamente que uma medida tão paradigmática e inovadora como esta não está isenta de erros, nem sequer é perfeita, mas traz este conceito tão importante de uma sociedade livre, que é o livre poder de escolha. Uma das consequências deste livre poder de escolha foi algo que indignou e continua a indignar os intelectuais franceses que esperavam ver o uso deste passe-cultura para aquilo que, e voltamos ao que disse anteriormente, se considera a boa ou a alta cultura. Espetáculos de ópera,
bailados, exposições de artistas de renome, os clássicos da literatura ou o cinema de autor. Colocaram a expectativa para estes jovens de 18 anos naquilo que eles consideram ser a cultura e admiraram-se quando, de repente, o valor estava a ser gasto noutros locais. O Le Monde diz-nos que 2/3 do dinheiro vão para livros, mais especificamente o género mangá, facto que fez estremecer a classe intelectual francesa e, sendo sinceros, a portuguesa também. Como assim os jovens, quando lhes dada a liberdade, escolhem aquilo que querem ler e não aquilo que os arautos da cultura acham que eles deviam ler? É preciso cortar. Depois, o restante é dividido entre videojogos e cinema, passando a citar Michel Guerrin, editor-chefe do Le Monde, de sucesso. A blasfémia. Levantaram-se também fortes críticas ao Passe Couture, pois diz-se que foi edificado com um propósito em mente: o de dar à descoberta novas realidades culturais e dar a conhecer novas dimensões artísticas. E o dinheiro acaba nos bolsos, citando de novo Michel Guerrin, de produtores culturais privados e, na sua maioria, estrangeiros, música, videojogos e cinema, que muitas vezes não precisam dele. Fim de citação. Inaceitável. Quer dizer que, ao darmos a liberdade às pessoas de gastarem o dinheiro onde quiserem, elas vão fazer exatamente isso? E pior de tudo, vão gastar o dinheiro com agentes culturais privados, essa corja de abutres que não precisa do dinheiro, aliás, que nem sequer devia existir, pois é o Estado o garante absoluto final. Não, não. É preciso legislar e regulamentar. Há, obviamente, justas críticas ao passo cultural francês. Não é perfeito, nem tenciona sê-lo. Pretende antes ser um primeiro passo para se poder desenhar medidas culturais que colmatem as tais falhas que agora encontram. Queixam-se de que os jovens não utilizam a aba Descobrir na aplicação do passe, que lhes dá sugestões através de um algoritmo, de novas atividades em que eles possam estar interessados. Queixam-se de que os jovens vão diretamente ao destino final, pois já sabem onde gastar o dinheiro e não querem um mediador que os ajude a navegar o amplo mundo cultural. São tudo críticas justas, mas daí a culpabilizar os jovens pela forma como gastam o dinheiro. Discutir a validade daquilo que eles consideram ser cultura, ao mesmo tempo que se lhes apontamos o dedo por não considerarem a ópera, o bailado, o cinema de autor ou os clássicos da literatura dignos do dinheiro que agora é seu, diz mais sobre nós do que necessariamente sobre os jovens. Um país, e agora falo de forma universal, visto que o discurso que é tido em França é o discurso que é tido em Espanha e é precisamente o mesmo discurso que é tido em Portugal, com a primeira experiência do género com o cheque livro, que não ensina para a cultura, que não sabe capacitar os jovens sem lhes atirar com gratuitidade para cima, que menospreza por completo o setor privado da cultura, afogando-o em burocracia e complexidade de processos, que não estimula a comunicação dos projetos que apoia para que procurem ir ao encontro de novos públicos e não apenas dos públicos que já têm. Um país como o nosso, que gosta tanto de dados e tão pouco de percepções, e que ao ver de que forma o seu povo usufrui da cultura pensa, temos é de cortar, legislar, regulamentar, antever e mudar. Ao invés de, temos é de aprender, ajustar, comunicar, ensinar, promover e capacitar as pessoas a retirarem valor também nas outras áreas e disciplinas artísticas e culturais. É um país que está completamente perdido e refém de ideias bafientas e datadas. E esta é a realidade. São dezenas de artigos no Expresso, no Público, no Observador, etc., a dar voz a pessoas que não sabem fazer outra coisa que não queixarem-se. De manhã, 67% dos portugueses não leu um único livro. À tarde, são os jovens quem mais compra livros para ler e à noite é porque impor objetivos de leitura é desvirtuar o livro e a leitura e, no fundo, também para lerem o que andam a ler, mais vale não lerem nada. Um país em que o Estado e os seus intelectuais se acham donos daquilo que é discutivelmente uma das dimensões mais importantes da experiência humana. É um Estado, é um país destinado a falhar reiteradamente.
Acabo com algo que disse numa entrevista dada à Antena 3 em 2023. A cultura não pode ser a fundo perdido. Não deve ser um ativo comercial, é um facto, mas não pode estar desprovida dessa visão. Para um país mais sustentável culturalmente, em que as suas gentes estejam mais capacitadas, com um sentido crítico mais acutilante, cognitivamente mais impulsadas de ferramentas que lhes permitam edificar pontes de entendimento umas com as outras e com aquilo que as rodeia, é necessário libertarmos-nos dos que se acham donos da cultura e que continuam a investir dinheiro público na manutenção do status quo e, por conseguinte, na incapacitação do povo. Se a cultura tem dono, está na hora de lhe concedermos a carta de alforria. Almada Negreiros acaba o seu opus magnum, Manifesto Anti-Dantas, assim. E passo a citar. Portugal, que com todos estes senhores conseguiu a classificação do país mais atrasado da Europa e de todo o mundo. O país mais selvagem de todas as Áfricas, o exílio dos degradados e dos indiferentes, a África reclusa dos europeus, o entulho das desvantagens e dos sobejos. Portugal inteiro há de abrir os olhos um dia, se é que a sua cegueira não é incurável, e então gritará comigo, a meu lado, a necessidade que Portugal tem de ser qualquer coisa de aciado. Morra o Dantas, morra Pim. José de Almada Negreiros, poeta de Orfeu, futurista e tudo. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, a forma mais fácil de ajudar este podcast são as partilhas. A segunda forma mais fácil de ajudar este podcast é o Patreon, onde vão poder saber quem são os convidados de antemão, colocar-lhes questões, ter acesso às bibliografias dos ensaios que escrevo e um podcast exclusivo para patronos, etc. Um conjunto de conteúdo exclusivo em patreon.com/diagonal Poeta da Cidade, ou encontram os links para tudo nas descrições do podcast, onde quer que o estejam a ouvir. E é bom discutir-se cultura. Nem tudo de facto está mal, mas é importante e é preciso mudarmos o chip, mudarmos a forma como Portugal encara a cultura, mudarmos a forma como do quão instrumentalizada está a cultura pelo poder político, tanto à esquerda como à direita. A política não serve, a cultura não serve a política, nem pode, porque senão é só mais um jogo. E bem, encontram tudo em poetadacidade.com. Obrigado por me terem ouvido. Tenham um resto de uma boa semana e voltamos na segunda-feira. Até a próxima.